Queridos ouvintes do programa Graça e Vida, chegamos ao nosso momento de reflexão nesta semana, hoje, dando início em mais esta semana, nesta segunda-feira abençoada. E aqui vamos dar início a uma reflexão sobre a manifestação do Filho de Deus. E queremos agradecer a todos que estão conosco agora, os que também irão ouvir após este momento, né? Você que também acompanha pela internet, Deus te abençoe. Você que de repente pode estar ouvindo esta reflexão em algum grupo de rede social, enfim, que Deus abençoe a todos que hão de ouvir no nome de Jesus. Queridos, a manifestação do Filho de Deus. O que é manifestação? Pois lemos na carta aos Hebreus, a leitura desta noite, no capítulo 9, versículos 24 ao 26, que nos diz assim o texto sagrado: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos ouvintes, como está escrito, bendito seja o nome do Senhor. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Pronto, querido. Para que o Filho de Deus se manifestou? Se nós parássemos aqui, já teríamos a informação. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é aniquilar? Aniquilar é apagar, destruir, extinguir, né? Extinguir, destruir e apagar. Isto é aniquilar. E para isto, o Filho de Deus veio aqui, como está escrito, na consumação dos séculos. Ele veio uma vez, ou seja, foi sacrificado apenas uma vez. Isso mostra que o sacrifício de Jesus é suficiente e só precisou de ser feito uma vez. É o sacrifício perfeito, o sacrifício que, engrandecido seja o nome do Senhor, cumpre todas as exigências que Deus exige, que a lei exige. Ele fez por nós. E fazendo isto, ele aniquilou o pecado. Isto é, aniquilou, apagou, destruiu, extinguiu o pecado. E não somente apaga, mas como está escrito, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, mas o que é manifestação?
Nós estamos falando de a manifestação do Filho de Deus. O que é manifestação? Ou, na verdade, manifestação deriva de manifestar. O que é manifestar? Manifestar é tornar patente, tornar público, tornar notório. É apresentar mesmo, na verdade, tornar manifesto. Manifestar é tornar manifesto, tornar patente, tornar público, tornar notório. E olha que o Michaelis, nós estamos aqui utilizando ele, o dicionário, ele coloca a referência do Salmo 119, verso 1 da tradução João Ferreira de Almeida, e diz assim: os céus manifestam a glória de Deus. E a complementação diz: o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus, né? O próprio dicionário cita essa frase. Então, o que é manifestar? Tornar patente, ou seja, tornar público, tornar notório. 2, mostrar. Manifestar é mostrar, é revelar. Manifestar alegria ou manifestar medo, enfim, é mostrar. 3 diz aqui: dar-se a conhecer, revelar-se, traduzir-se. Isso é manifestar, certo? Então, queridos, estamos vendo que manifestar é isto: apresentar-se, revelar-se. Amém? Jesus esteve, oculto, ele era apenas anunciado, mas vindo a plenitude de Deus, a plenitude dos tempos, Deus fez com que ele fosse manifesto. Amém? Conforme lemos, de outra maneira necessário lhe seria padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Vamos ler outras referências que falam dessa manifestação, desta apresentação de Jesus, é tornar público, é mostrar-se, é revelar-se. Abra comigo a sua Bíblia ou anote aí. Primeiro, Evangelho que foi escrito por João. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, capítulo 1 do Evangelho que foi escrito por João. Nos diz assim o texto sagrado. Nós estamos falando sobre a manifestação de Jesus ao mundo, a revelação de Jesus ao mundo, a apresentação de Jesus ao mundo. Amém? Evangelho que foi escrito por João, capítulo 1, a partir do versículo de número 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é uma apresentação. Eis aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Mas continuando, diz a leitura: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, ou seja, apresentado ao público, para que ele fosse feito notório, amém? Para que ele fosse mostrado, viesse a ser revelado a Israel,
João diz: eu não o conhecia, no versículo 2, mas para que ele fosse apresentado a Israel, isso é manifestado, né, apresentado, vim eu, disse João, o que batizava. Por isso batizo com água, dizia ele. E João testificou dizendo: eu vi, João disse, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse. Quem é esse? Deus. Amém? Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Precisa de outra apresentação, ou de mais alguma apresentação? Que coisa maravilhosa, que apresentação própria, não é? Por quê, querido? Podemos dizer, esta é a apresentação de Deus. Isto é Deus apresentando o seu Filho não só a Israel, como bem ao mundo, como bem a mim e a você. Que coisa tremenda! No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse apresentado a Israel, vim eu. Por isso batizo com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, disse João, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aí, ou eis aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Para que essa manifestação? O porquê? Romanos, capítulo 1, versos 19 a 21, diz-nos, aos Romanos, capítulo 1, 19 a 21, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Amém? Porque se as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração se obscureceu. Nós colocamos isto aqui pela questão da manifestação, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Mas vejamos, como está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós
A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Amém? Então, em perguntando e em refletindo, por que Jesus foi manifesto a Israel e ao mundo? Ou seja, a manifestação de Jesus é igual à vinda dele, né? Neste primeira etapa, neste primeiro momento da que estamos falando, dessa vez que ele veio, que João o apresentou. Por quê? Ou para quê? Para falar-nos. Aos Hebreus 1, que acabamos de ler, verso 1 e 2. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que Deus falava a Israel e ao mundo antes de Jesus vir? Pelos profetas. Como ele falava? De muitas maneiras. Olha o que diz a palavra agora. A nós, falou-nos nestes últimos dias. Por quem? Pelo Filho. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Olha, queridos, Jesus é o herdeiro de todas as coisas de seu Pai. Amém? Por quem também fez todo o mundo. Quem é Jesus? Criador de todas as coisas. Por quem, ou por meio de quem, também fez todo o mundo. Amém? Amados, a manifestação do Filho de Deus nós já vimos. Aqui a apresentação que João fez, e claro, ele falou a Israel, mas nós entendemos, e é verdadeiro, a interpretação é verdadeira, de que Jesus não foi apenas apresentado e manifesto a Israel, mas ao mundo. É tanto que está escrito que Deus amou não só a Israel, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, não pereça. Amados, a manifestação do Filho de Deus tem que objetivo? Aniquilar o pecado. Aniquilar. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que veio, que foi à cruz do Calvário, que deu a vida, mas que resgatou-a. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, para concluir esta reflexão agora, neste momento, uma vez que vamos continuar amanhã e nós vamos ver mais coisas gloriosas, mais versículos tremendos que fala o resultado dessa manifestação, que é esse. Em suma, ele veio para aniquilar o pecado. E em aniquilando o pecado, nós temos agora acesso ao Pai. Amém? Porque o que nos impede de chegarmos a Deus é exatamente, ou o que nos impedia. O que nos impedia de chegarmos a Deus é exatamente o pecado. Mas o que está escrito? Que Jesus aniquilou. Então, se eu creio em Jesus, se eu creio na sua palavra, está escrito que Jesus aniquilou o pecado, ou seja, destruiu, acabou o pecado. Então, agora eu tenho livre acesso. Podemos agora, como diz a Bíblia, ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que coisa tremenda, irmãos. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O que o diabo tem feito? Está bagunçando, está perturbando. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que Deus te abençoe. Continuaremos permitindo Deus amanhã, em nome de Jesus.